Meu nome é João Augusto Fortes, eu sou engenheiro formado, pós-graduado em meio ambiente e atualmente eu trabalho com meditação e com terapia do corpo, de alinhamento de chakras, que é a função que eu mais gosto, de poder conduzir as pessoas em meditação durante um trabalho de alinhamento de chakra. E eu medito há 30 anos e foi exatamente após isso que após a meditação, que eu vim ter contato com outras situações e que a minha vida foi se alinhando, vamos botar assim, de uma maneira muito mais feliz, muito mais íntegra, muito mais autêntica até. E logo nos primeiros momentos falar nos anos 90, na meados de 90, eu comecei a ter contato com alguns indígenas que já trabalhavam, que já tinham dentro da tradição deles o trabalho com a ayahuasca. E a minha admiração foi com o tempo, cada vez mais tendo contato e eventualmente sempre que eu ia para a floresta poder participar de rituais de ayahuasca com os pajés, era de perceber a força que esse ritual tinha para te dar esse contato com uma força divina vinda da floresta, vinda da natureza. Eu tenho formação católica e beneditina ainda, mais ainda bem de estudo, né? Os beneditinos gostam de estudar, e foi onde eu comecei a perceber com mais clareza que Deus está em todos os lugares. Então a ayahuasca deu esse presente para mim de perceber o divino em todas as coisas. Aqui nesse ambiente que a gente está, cheio de árvores maravilhosas, uma floresta urbana aqui, demonstra mais ainda o que traz de potencial a natureza, de calma, de tranquilidade, de poder se voltar para dentro. Então isso tudo são coisas da natureza que eu comecei a perceber mais com os rituais de ayahuasca. Bem, eu já tive trabalho com ayahuasca, na época eu trabalhava com um produto junto com uma sócia chamado couro vegetal, que é produzido dentro da floresta por índios e seringueiros. E aí nesse trabalho dentro da floresta foi quando eu comecei a ter o contato com as diferentes etnias. E desde os Yawanawá, no Rio Gregório, com os Unicuim, na época a gente chamava mais de Kaxinawá, do Rio Jordão, e depois, sempre mais atuante, com os Axaninca do Rio Amônia, no Alto Juruá. E até hoje tem uma ligação ainda forte junto com os Axaninca do Rio Amônia, e eu gosto muito da condução deles da ayahuasca, porque eles têm uma maneira muito diferente com o chá, que eles preparam com ervas que trazem harmonia, que trazem paz e que te vai deixando calma. E aí você não precisa experimentar o que às vezes acontece de você ter reações de ficar meio enjoado, coisa assim. E eles têm uma percepção através dos hábitos deles, até de como você está. Se você estiver um pouquinho mais alterado, eles fazem umas cachimbadas, uma fumaça de umas ervas fumadas, né? Então eles dão uma limpeza em você para
tirar o que está de desconforto. Então, gosto muito dessa maneira dos Ashaninka fazerem o trabalho de ayahuasca, que é uma maneira de você não deixar você ficar inconfortável. E a ayahuasca, ela tem uma força muito grande e mexe com a gente. Mexe porque mexe com o divino dentro de nós. Então, se você não percebe isso, você pode ficar um pouco, até, não só enjoado, mas pode ficar até assustado. E então, essa maneira deles trabalhar, eles tiram esse enjoo e tiram esse susto, e que te conectam só mesmo com o mais puro dentro de você, que é o divino, né? E essa é a minha experiência, né? Tem outras pessoas que têm outras experiências com outras situações, mas essa é a minha experiência. A meditação eu gosto muito porque eu aprendi com meus 30 anos de meditação que você tem um contato com o divino dentro de você, que é a mesma coisa da ayahuasca. E a meditação é um processo mais lento, que você tem que perceber primeiro um personagem que você é, ou que você faz, ou que o mundo te coloca, para você superar esse personagem para poder ter um contato muito mais profundo e muito mais lento com o divino dentro de você. E com o tempo você vai percebendo que você não é aquele personagem, mas que você é muito mais o teu ser interior, mais profundo, mais divino. E eu acho interessante falar isso porque a minha formação beneditina é difícil para quem é católico aceitar que Deus está dentro de cada um, dentro de tudo. É sempre muito colocado que Deus está lá no céu e a gente está aqui. Mas existe uma meditação cristã e ela foi desenvolvida também pelos beneditinos. Não foi, ela já existia, mas foi adaptada por alguns beneditinos e dá essa possibilidade da gente ter, mesmo com a prática do catolicismo, de todo o ritual e toda a liturgia católica, de você poder praticar a meditação. Então mesmo aí você também tem um contato do divino dentro de você. E talvez a diferença que possa ter é porque a ayahuasca ela tem é mais ampla, né? Ela está dentro da natureza, então ela é mais diversificada, vamos botar assim, ela é mais diversa. E então, como a natureza é, né? Se você pega aqui essa floresta urbana que a gente está aqui, né? Ela é tão cheia de pequenos seres e etc. que te trazem isso com mais facilidade. E a ayahuasca, ela mostra isso. A ayahuasca mostra como a gente está inserido dentro dessa natureza, sendo cada um o que é. E na meditação, você se volta mais para dentro e você percebe o que você tem de dentro de você com mais calma, com mais tranquilidade. Então é um pouco diferente, né, um aspecto e o outro. E de qualquer maneira a ayahuasca dá essa condição, porque meditar também não é muito fácil. E a prática da meditação, você vai se sentindo confortável, mas te demanda uma disciplina. Você tem que ter essa disciplina. E a prática da ayahuasca, ela já é mais direta, né? Você já tem esse contato dentro do divino mais rápido, né? Dentro do trabalho. E que depende muito de quem é conduzido, quem está conduzindo esse trabalho. Como também na meditação depende muito de quem está conduzindo também. Mas na ayahuasca acho que é mais forte essa necessidade, até para a pessoa poder aproveitar aquele momento de uma maneira melhor possível. Essa possibilidade de
você ter um contato com o seu interior, né? Na ayahuasca ela vem mesmo com a força da natureza, vem com a força da floresta, né? Ela vem inteira. E a meditação, quando ela é bem conduzida, ela vem quase que de dentro para fora. Então tem esses dois momentos, mas são dois momentos que se encontram num ponto que é o divino dentro de você, que é o seu ser interior. Então, com certeza, se você já tem alguma prática espiritual e você já tem essa parte de meditação, por exemplo, se você começar a praticar a meditação, você já vai ter pelo menos saber que você é algo mais além do que você mesmo se acha ou que acharam que você é, né? Então, com certeza, a meditação pode ajudar quem vem para tomar ayahuasca pela primeira vez, ou uma coisa assim qualquer. Mas eu acho que na condução da ayahuasca, se for bem conduzida, não tem esse tipo de problema, né? Porque na ayahuasca, mais ainda, a boa condução é importante. E aí, você sendo bem guiado, bem conduzido, a ayahuasca é leve. A ayahuasca, você pode ter o que eles chamam às vezes de os esforços internos, algumas lutas internas, de um lado seu de mais medo, de um lado seu mais assustado, vamos botar assim também, e brigando com o lado seu de mais amor, né? Então é um lado mais de luz, do amor, e um lado mais escuro, de sombra, do medo, né? E uma boa condução de ayahuasca, o medo também é conduzido e você pode entrar logo com a luz do amor com maior facilidade. Uma maneira de você poder, durante o trabalho de ayahuasca, ficar menos assustado e menos medo, com menos sombra, ao contrário, entrar mais amor e mais luz, é o mesmo trabalho que a gente usa na meditação, que é a respiração. É o foco na sua própria respiração. O ar que entra, o ar que sai. Na Índia, onde a prática da meditação é mais desenvolvida, vamos dizer assim, ou que já tem mais tempo de prática, talvez, na Índia tem uns termos em sânscrito que são importantes. Um deles é o prana. Prana é a nossa energia vital. E o prana é considerado quase que mais importante dos pranas é a nossa respiração. É a nossa energia vital através da respiração. E existem alguns exercícios chamados pranayanas, que são exercícios respiratórios, exatamente para você ter um contato no seu interior, né? E essa mesma prática de respirar simplesmente, né, lentamente, inspira e expira, pode ser usada também durante o trabalho de ayahuasca. E você mesmo vai conduzir isso de uma maneira diferente. O próprio trabalho da ayahuasca já fica diferente se você está concentrado na sua própria respiração, né? E você tem outras coisas que são importantes também antes da prática de meditação, que pode ajudar, inclusive, são as posturas, né? E a mais básica é a postura, a maneira como você senta. Mas você tem toda uma série de posturas de yoga que você pode desenvolver antes e depois praticar a meditação. Como também você pode desenvolver toda essa parte de yoga antes e depois entrar num trabalho de ayahuasca, no ritual de ayahuasca. Os dois vão ajudar, tanto a respiração quanto o trabalho de yoga, ou yoga, como os mais clássicos gostam de chamar, pode te conduzir ao melhor trabalho possível da ayahuasca. Eu acho que a ayahuasca é uma presença de Deus na natureza, que é a maneira mais fácil, mais rápida e mais intensa de você perceber o divino dentro de nós.
e de perceber a nossa ligação dentro de toda a natureza. Eu acho que, inclusive, o homem, o ser humano, o bicho homem, ele se acha, né? Ele acha que é dono de tudo, que pode dobrar a natureza e tal. A ayahuasca vem com muita força dizer que não, você é só um pedaço disso e que a gente é mesmo, né? A gente nasce e morre, como todos os seres dentro da natureza, né? E a gente é que se acha, né? Causando inclusive muito mal para a natureza e para nós mesmos, porque nós estamos dentro dessa natureza que é da maneira presunçosa que o homem se comporta, que o bicho homem, que o ser humano se comporta, é que vai mostrar que a gente não precisa ter esse papel até de destruir a natureza e ao contrário, tem um papel de estar ligado, reunido junto com a natureza. E isso vai ficar a nossa vida muito mais leve, muito mais feliz. Então acho que a ayahuasca é um presente da natureza, é um presente de Deus através da natureza, que dá essa condição da gente poder ser muito mais leve na nossa vida, ser muito mais feliz na nossa vida.